Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de LibreOffice Calc. Meu nome é William Oliveira e nesse vídeo eu vou apresentar para você como é criado tabela dinâmica. Então, primeiramente eu vou explicar o que seria uma tabela dinâmica, que nada mais é do que uma tabela que tenha somente as informações que você precisa e, às vezes, dependendo do tipo de informação que você tem, ele aparece até separado separado por categorias, tá? Então, além de filtros, você pode aplicar filtros e você pode aplicar por categoria. Aí você vai falar, mas William, eu posso criar aqui o autofiltro, não posso? Pode, tá? O autofiltro, ele é um filtro mais simples. Você vai ter que escolher campo a campo o filtro e ele não organiza conforme por categorias, tá? Esse exemplo aqui, do caso dos clientes, não vai dar para ver do jeito que eu estou falando, tá? Mas na outra planilha que eu tenho de exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco, fica um pouco mais claro como é feito isso, tá? Então, eu criei aqui, antes de começar o vídeo, tá? Então esse aqui é o campo principal, que tem a operadora, e aqui, ó, nome, telefone. Então, eu posso escolher aqui no filtro todo mundo que tem TIM, por exemplo. Ou posso colocar todos, olha como fica. Então ele mostra todos os campos, tá? Todos os campos que tem todas as operadoras. Então esse exemplo dessa planilha aqui que eu tenho é um exemplo bem simples. Então eu vou mostrar como funciona. Primeiramente você tem que selecionar onde tem as informações, inclusive o campo de título, tá? Ó. Então você tem que selecionar tudo. Vai selecionar essa primeira linha? Não precisa. Tá? Então você vai selecionar somente onde tem o título e as informações. Você vai vir aqui no menu Dados, Tabela Dinâmica, Criar. Tá? Ele vai perguntar o que você deseja selecionar? A seleção atual. E eu vou dar um OK. Tá? Ele vai aparecer essa caixa para mim. Onde eu mexi na minha tabela aqui, na minha tabela dinâmica? Campos da página, que é o campo principal, que é aquele lá que eu coloquei a operadora, e os campos de linha. Tá? Então, normalmente o que a gente vai modificar serão essas duas informações aqui, tá? Campos de página e campos de linha. Como eu faço isso? Eu clico aqui, ó, onde tem as informações, ó, eu mostrei, campos disponíveis. Eu vou querer colocar a operadora no campo de página e eu quero que apareça o nome da pessoa na linha e o telefone da pessoa, tá? Aqui abaixo tem mais opções, ignorar linhas vazias, totalizar colunas, essas coisas. Eu vou até desmarcar esse aqui que não vai precisar, totalizar, tá? Porque não tem cálculo nenhum, não precisa. Aí você vai clicando e vai descobrindo onde aplica melhor e onde não aplica. Por exemplo, eu gosto de marcar esse aqui, ignorar linhas vazias, tá? Mas tem pessoa que não gosta. Tenho essa opção aqui de adicionar filtro, que eu posso fazer filtros avançados, tá? Então, conforme o campo aqui em cima, você pode fazer um filtro avançado para esse tipo de campo de página e assim por diante, tá? Eu vou só deixar marcado aqui só para mostrar como funciona. Eu clico aqui em opções e só dá um OK, tá? Aqui, ó, ele já pegou as informações. Então, esse filtro é esse filtro que eu falei, ó. Filtragem avançada, então você pode colocar o nome do campo, uma condição e um valor, tá? É como se fosse uma condicional. Aí você vai montando o filtro personalizado e inclusive tem expressões regulares, sem duplicatas, diferenciar e assim por diante, tá? Então esse é o filtro que eu falei. Operadora, então a operadora aqui você tem todas as opções, mas se você quiser desmarcar algum, por exemplo, deixa só vivo, ele vai mostrar somente os nomes e os telefones que estão cadastrados no vivo, vamos dizer assim, tá? Na opção vivo. Então esse aqui é um exemplo bem simples, tá? Como você pode ver, né? Um exemplo bem simples, não tem o total aqui, na outra já tinha, quer ver? Aqui, ó, total, eu desmarquei. Então você pode personalizar do jeito que você achar interessante, colocar as informações se você achar interessante. Então, nesse exemplo, você vai falar, não tem nada a ver, não preciso de tabela dinâmica para fazer isso, você só aplicar um autofiltro. Mas nesse exemplo aqui, você vai entender melhor o que eu estou falando, ó. Que é esse exercício aqui, ó, o exercício final,
que eu peguei como exemplo, tabela dinâmica, nome, telefone, produto, valor, tipo de pagamento, data, tá? Eu peguei o exercício final. Eu posso, ó, categoria da página, produto, data de pagamento e tipo de pagamento. E aqui, ó, eu tenho os vendedores, vendedor 1, 2 e 3. E nesses vendedores tem os valores, o valor que ele vendeu aquele produto, tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar somente blusa. Então, ok. Tá? Então, quem vendeu blusa? Vendedor 1 e vendedor 3, tá? E aqui mostra os valores. Porém, aqui, ó, filtrei para só dinheiro, mas eu quero todos também. Tem esses botões aqui embaixo também, se você quiser utilizar. Se não tiver muita opção, você pode desmarcar, ó, e marcar todos. Vamos mostrar só o item atual, então é como se eu fizesse isso e só marcasse aqui essa opção. E esse aqui, ó, ocultar somente o item atual. Então ele marca todos, exceto aquele que você selecionou. Enfim, aí você vai apertando os botões aqui e você vai utilizando melhor a ferramenta. Então, ó, vendedor 1 vendeu esses produtos, essas blusas, né, por esses valores. Vendedor 3 vendeu a blusa com esses valores aqui, tá? Aí eu posso filtrar melhor por categoria. Então essas categorias eu posso filtrar melhor. Então eu vou criar essa tabela dinâmica só para você ver como eu fiz esse exercício. Então seleciona os dados que você quer. Você vai lá no menu Dados, Tabela Dinâmica, Criar, na seleção atual, tá? Vai aparecer essa caixa aqui de layout. Então eu quero o produto, eu quero o tipo de pagamento e a data, tá? Então eu quero essas três informações nos campos de página. Eu quero o que eu quero que mostre embaixo, o vendedor, porque eu quero saber qual é o vendedor que vendeu mais e o valor do produto, né? Ó, vendedor e valor. Vou clicar aqui em opções, vou desmarcar esse de totalizar, mas não preciso totalizar porque é só um exemplo. Se quiser marcar, você pode marcar, ele mostra o total das colunas. E vou dar um OK. Então vou aumentar aqui um pouquinho a coluna, que ele deixou pequena. Então aqui ele vai mostrar todas as compras dos vendedores organizado por categoria, tá vendo? Ó? O vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, eles estão separados. Ó, tá vendo essa caixa aqui? Aí você fala, ah William, beleza, então eu vou fazer meu filtro aqui. Então eu vou desmarcar todos, vou colocar só meia. Então eu quero saber o vendedor que vendeu meia. 1, 2, 3, os 3 venderam meia, isso aqui são os valores. Aí eu quero a data do pagamento. Ixi, eu não formatei a data certa, e agora? Eu tenho que desfazer toda a tabela dinâmica e refazer? Não, tá? Não precisa ficar preocupado. Você vai lá na sua planilha, seleciona o que você tem que selecionar, o que você tem que formatar, tá? Esse aqui é uma formatação de tipo de data, tá? Essa opção aqui. Então, ó, ficou bonitinho agora a data, não ficou? Você vai lá na sua tabela dinâmica e vai aqui. Não, primeiro você tem que atualizar. Clica com o botão direito, atualizar, certo? Agora você vem aqui, não, tipo não, a data e vai mostrar a data correta, certo? Então você vai personalizando. Se você tiver que mudar algum tipo de informação, atualizar algum tipo de informação, você pode fazer na tabela original, nessa tabela original, e depois só botão direito, atualizar. Aqui você pode aplicar o filtro, tá vendo? Os critérios de filtro também, e assim por diante. Então você vai personalizando do jeito que você achar necessário, do jeito que você precisar personalizar essa informação, certo? Você pode também alterar o layout, editar layout. Então ele vai aparecer essa caixa e você vai alterando conforme a sua necessidade também. Ah, então eu não quero mais por exemplo, o tipo de pagamento. Então o que você tem que fazer para remover isso aqui? Você clica, deixa azulzinho, aperta a tecla Delete, tá, do seu teclado, e dá um OK. Ó, você viu que sumiu? Então aí ficou somente o produto e a data de pagamento. Você pode acrescentar também, por exemplo, vou colocar vendedor aqui, só de exemplo.
tá? Então você pode personalizar do jeito que você achar interessante. Automaticamente você colocou o vendedor aqui, ele vai sumir daqui, tá? E assim por diante, você vai mexendo, é um jeito que eu utilizo a tabela dinâmica. Você vai procurar na internet, você vai procurar outros exemplos, você vai ver que é basicamente isso que eu expliquei, tá? Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar no fórum do aluno, mandar e-mail, enfim, você tem todas as ferramentas para se comunicar. Se não ficou muito claro essas duas tabelas de exemplo, você pode pedir algumas outras tabelas de exemplo. Eu coloco também no portal do aluno e você tem acesso, faz o download, certo? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.